Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Está começando mais um episódio TPM no ar especial Saúde e Estética da Mulher. Para você que está chegando agora, quero convidar a ser um seguidor nosso aqui no canal. Segue, ativa o sininho e, claro, compartilhe esse vídeo com uma mulher, uma amiga, que eu tenho certeza que vai ficar muito feliz em saber todas as informações que estamos compartilhando aqui com você. Além desse especial Saúde e Estética da Mulher, aqui no YouTube, nós também temos uma revista impressa, que uniu aí todos os profissionais que participaram com a gente. Essa revista tem uma distribuição gratuita aqui na região do Vale do Paraíba. E se você não é da nossa região, calma, fica tranquilo. Acesse agora www.tpmnoar.com.br. No nosso site você vai encontrar a versão em PDF, a versão digital dessa revista, que você também pode compartilhar. Hoje eu estou recebendo aqui no TPM Saúde e Estética o Dr. Adamo Yoshiki. Ele é cirurgião plástico e eu já vou apresentar ele para vocês. Ele é formado em medicina pela Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, especializado em cirurgia plástica pelo Dr. Evaldo Bolívar de Santos, São Paulo, e também é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Adamo Yoshiki, seja bem-vindo ao microfone do TPM. Olá, muito obrigado. De antemão, gostaria de agradecer pelo convite, a Marcela, a toda a equipe dela. Será um prazer falar um pouquinho sobre cirurgia plástica, desmistificar alguns temas, dar algumas sugestões, algumas orientações e, no mais, tirar dúvida dos pacientes que chegam para a gente com muitos temas que ficam em aberto, alguns termos que ficam subentendido, né? Alguns temas que ficam subentendido, aquela dúvida em relação ao tipo de cirurgia, a sua indicação e os riscos e os benefícios da cirurgia plástica, sendo ela estética ou reparadora. Nossa, doutora Adamo, a gente fica muito feliz, né, que o senhor aceitou o nosso convite e que veio aqui contar tudo pra gente. Afinal de contas, cirurgia plástica é um assunto que toda mulher fala. Seja abertamente ou no íntimo, ela tem aquele desejo de em algum momento fazer algo, seja no corpo ou no rosto. Sim. Isso eu acho que aí é 99% das mulheres, né, doutor? Correto. Hoje em dia, né, o bem-estar, né, a visão da pessoa, o olhar para si mesmo está sendo muito importante. Cada vez mais as pessoas estão focadas mais em si mesmo, né? Estão querendo se embelezar cada vez mais. Na parte reparadora é possível fazer todas as cirurgias para que essa pessoa possa estar no meio social sem ser pré-julgada, estar feliz com o próprio corpo, olhar no espelho e se sentir bonita. Sim, muitas vezes é um resgate mesmo, né, doutor? Correto. Hoje em dia a gente fala de cirurgia plástica com muito mais facilidade, até porque a tecnologia avançou muito, né, doutor? Explica pra gente esse avanço que tem facilitado tanto para a questão profissional, né, dos médicos, e também facilitou a questão do acesso para as pessoas. Correto, né? Cirurgia plástica, algum tempo atrás, era muito limitado, né? Algumas pessoas, alguns tipos de procedimentos, né? Tinha até aquele mito que antigamente a pessoa queria fazer a plástica, mas não demonstrar que fez a cirurgia plástica. Sim. Hoje em dia isso mudou um pouquinho. Então hoje a pessoa quer fazer a plástica, mostrar aquela mudança no corpo, né? Ficar mais bonita para si mesmo. E também, né, cada vez mais tecnologias vão dando informações, está tendo a facilidade de ter acesso à cirurgia plástica, né? Tanto na parte de estética e principalmente nas partes das cirurgias reparadoras, que antigamente uma pessoa precisava ter essa parte de reparação, porém não conseguia porque não tinha acesso. Hoje em dia não. Hoje em dia, tanto os órgãos municipais, estaduais e até da União conseguem fazer Sim. essa cirurgia sem nenhum custo para ela. Por isso que é importante a gente trazer mais informação, falar mais sobre, para tirar realmente todas as dúvidas, como nosso objetivo principal aqui, né, nesse especial do TPM, é com que a gente deixe aí todas as mulheres afiadas sobre realmente como e qual o caminho para fazer a escolha do cirurgião plástico
para realizar aquele sonho ou muitas vezes realmente para tirar uma questão que está incomodando ali, que acontece, né, por várias questões, seja, né, pós uma doença. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão das cirurgias reparadoras. Ok. Quais são os casos em que a gente está falando de cirurgia reparadora? Tá. Cirurgia reparadora hoje, a gente envolve muito nessa parte em relação à parte mamária. Sim. Né? Cirurgias combinadas com outras equipes, por exemplo, cirurgião de cabeça e pescoço, no qual o paciente teve uma lesão facial, precisou tirar uma grande quantidade de pele, né? E a gente precisa repor aquela pele de alguma forma, em forma de retalhos, em forma de enxerto, para que não fique uma área, né, expostamente, ou uma área que fique com uma cicatriz muito ruim, tá? Tirando isso, a plástica também está junto ou correlacionado com a equipe da ortopedia e traumatologia, principalmente em acidentes, onde o paciente tem algum tipo de acidente, né? Além das fraturas, perde muito tecido, né? Tanto pele quanto muscular, e a cirurgia plástica ajuda, repõe esse tecido para que esse paciente consiga voltar, né, no meio do dia a dia e sem nenhuma interferência, principalmente na parte motora. Tá? Doutor, pergunta de leigo, reposição de tecido como é feita? Toda vez que eu preciso transferir, né, uma pele com gordura, uma pele com gordura com músculo de um ponto a outro, a questão principal, se essa pele ela é encaminhada com a sua vascularização, com o seu vaso principal, ou se eu desconecto totalmente e coloco lá. Quando ele vai com o vaso da onde ele nasceu, propriamente dito, a gente chama de retalho. É da própria pessoa. Isso. Agora, quando eu tiro, por exemplo, uma pele do braço para eu implantar na coxa, isso chama-se enxerto. Tá? Então, basicamente é isso. Existe hoje tecnologias que estão sendo cada vez mais avançadas para ter isso sinteticamente, ou às vezes até material biológico, porém de outra espécie, que são principalmente utilizados na queimadura. Quem aqui já ouviu falar dos enxertos ou dos curativos com tilápia, com preparo, né, de material suíno, bovino, isso que eu ia falar. Né? E até enxertos mesmo de pele de cadáveres. Então, todas essas são opções táticas, técnicas, quando a gente precisa fazer esse tratamento reconstrutivo. Mais uma pergunta de leiga. Quando a gente tira uma parte do tecido, da pele, qual é o tempo que ela ainda tem tecido vivo para fazer a cirurgia ou não? Não tem tempo, tem que rapidamente já fazer a troca do lugar. Normalmente, quando a gente vai fazer a cirurgia para fazer a reparação de transferência, é ato imediato. Por exemplo, o paciente chegou ao trauma, fez toda a parte do ABCDE da emergência, esse paciente já está fora de riscos de morte, aí então a gente vai para fazer agora essa parte de reparação. Tá? Então, quando eu vou transferir, é no mesmo ato cirúrgico. Então, eu já pego de um lado e já transfiro de outro imediato. Tá? Eu não tiro, deixo num banco, deixo resfriando, depois transferir isso outro dia. Não, é de pronto imediato, no mesmo dia. Por isso, muitas vezes, a complexidade, né, das cirurgias pós, assim, como você disse, acidente, né? Sim. Por isso que é um pouquinho mais complicado quando... E aí a importância também da gente mencionar, né, quando a gente fala, chamou o cirurgião plástico no centro cirúrgico, justamente por conta disso. Correto. E existe essa preocupação até com as pessoas que sofrem um acidente, além, claro, de deixar o paciente ali sem risco de morte, que ele tenha também, né, quase ou muito pouco defeito, né? Correto, né, porque assim, na reparadora, né, lógico que o cirurgião plástico ele não separa de reparação junto com a parte estética, mas a gente sempre tem que priorizar a saúde, né, a movimentação, né, então fazer que aquele membro mantenha a sua funcionalidade e sim estética, né? Por quê? Porque quando a gente, vou imaginar um exemplo, fez uma queimadura na região do cotovelo, aí ali eu sei que se a gente fizer curativo durante 2, 3 meses, aquela pele vai fechar, só que ela vai fechar fazendo retração. Então, essa pessoa vai perder a mobilidade, né, a extensão do braço. Então, eu trazendo pele nova sem que fique retraindo, essa pessoa vai manter essa mobilidade. Mesmo que permaneça com uma coloração um pouquinho diferente, visivelmente sabe-se que não é pele da região, então fica característico que é sim uma cicatriz, porém o movimento fica preservado. Né? Com o tempo, né,
inteligentemente o nosso corpo, ele vai deixando a coloração cada vez mais parecida e com o tempo aquela cicatriz Uniformiza. quase não é mais visível. Perfeito. E aí, cirurgias reparadoras, a gente tem também muitos casos que hoje a gente fala, até pela questão mesmo do SUS, a questão dos pós-bariátricos ou pessoas que perderam muitos quilos de forma também natural. Uhum, sim, né? A cirurgia pós-bariátrica, né? Ela é uma cirurgia que requer essa parte de reparação, também muito também relacionado com a expectativa do paciente. Sim. Né? Porque depois que o paciente foi submetido a essa cirurgia, né, gastroplastia, que a gente fala, tanto o sleeve quanto a bypass, o paciente ele perde muito peso. Só que esse paciente, na evolução do ganhar de peso que ele teve, essa pele vai esticando. Então, quando ele perde peso, essa pele não retrai. Então, ela começa a ficar flácida. Então, ela começa a ceder a partir do momento que a pessoa emagrece bastante. Sim. Tá? Então começa a sobrar pele. Então pele começa a se debruçar sobre pele, podendo causar assaduras, podendo causar dor, restrição de movimento. Então justamente para evitar isso, a cirurgia plástica faz a parte reparadora, tirando esse excesso de pele, né? Remodelando, né? Aonde a gente consegue dar um pouquinho mais de modelamento, principalmente na região abdominal, né? Para que esse paciente consiga ter uma habilidade melhor e continue fazendo sua atividade física e voltando ao dia a dia. Nesse caso, a gente fala exatamente da qualidade de vida mesmo, né? Sim. Ganho de qualidade de vida. E a estética vem de bônus, né? Sim, com certeza. E agora a gente fala também da questão, né, das mamas. Existem diferentes tipos de reconstrução, né, doutor? Explica pra gente. Sim. Né? A partir do momento que o paciente tem o diagnóstico junto com o seu mastologista de um câncer de mama, né? Aí ele vai orientar qual procedimento vai ser realizado. Como assim? Se esse câncer vai precisar tirar um segmento da mama, um quadrante inteiro, ou se vai precisar tirar ela inteira, chamado também de mastectomia total. Né? Quando ela tira um quadrante ou mastectomia total, né, fica muito diferente uma mama comparado com a outra. Sim. E também, quando faz a total, fica basicamente o tecido da pele e o músculo. Todo aquele intervalo que tinha entre gordura e a glândula, o colega mastologista tirou, né, com o intuito de trazer a cura para esse paciente. Então, quando tem equipes posicionadas, né, tanto a plástica quanto a parte da mastologista, a gente consegue combinar, fazer nesse mesmo ato cirúrgico, colocar um expansor. Tá? Um expansor nada mais é com um envoltório de uma prótese vazia, né, que a gente introduz nesse mesmo ato cirúrgico, e no pós-operatório eu vou enchendo ele para que eu consiga esticar essa pele, esticar esse músculo, né, para que depois esse paciente dê seguimento no seu tratamento oncológico, seja ele só acompanhamento, radioterapia, quimioterapia. Aí, a partir do momento que o mastologista e o oncologista clínica liberam para fazer a reconstrução, aí a gente vai para a segunda parte da cirurgia, que é retirar esse expansor e colocar aí uma prótese definitiva. E, de contrapartida, às vezes uma mama fica um pouco diferente. Aí a gente consegue também fazer, né, a redução ou a simetrização entre as duas mamas. Porém, a gente sabe também que existem locais, existem equipes que não consigam estar no mesmo tempo. Então, sempre o mastologista vai dar preferência pela cura. Então, ele vai fazer, sim, a cirurgia, a mastectomia, porém não vai ter essa primeira reconstrução. Aí a gente fala que a gente vai fazer uma reconstrução tardia, na qual a pele que ficou sem reconstruir, ela atrofia e ela meio que adere na musculatura. Então eu não consigo colocar uma prótese ou até mesmo um expansor somente, esticar uma pele que já está travada, que está bem endurecida. Então eu preciso levar um novo tecido para eu proteger essa prótese e também para ganhar um pouquinho de expansibilidade. É onde a gente faz aquelas reconstruções com retalho, principalmente aquele retalho que vem das costas, chamado retalho do grande dorsal, ou o retalho que vem do abdômen, no qual a gente usa o músculo reto abdominal, o famoso músculo do gominho, que a gente traciona ele e dá o volume. Aí, com o volume do músculo, pode ser somente ele ou associado com uma prótese. Então, esses são
as propostas cirúrgicas na reparação. A reparação. Agora, falando da questão estética, a gente vai falar sobre o silicone, inclusive temos ele aqui. Isso, trouxemos aqui para mostrar uma prótese de silicone. Vou deixar aqui, vamos ver. E é muito importante a gente falar hoje, como a gente mencionou de tecnologia, que aqui também tem muita tecnologia empregada, doutor. Agora as próteses, elas são eternas. Vou usar essa palavra, né? Sim, a tecnologia é sim. que elas não precisam mais serem trocadas. Sim. Isso é um ganho gigante na medicina estética, né, doutor? Ah, sim, isso avançou muito, né? Porque, vamos dizer assim, nos primórdios das próteses, né, no início de tudo, existiam as próteses também, só que a tecnologia dela não era tão avançada igual é hoje. Então, existia aquelas queixas onde poderia ter um rompimento mais fácil, né? Por desconhecer a longo prazo, sempre orientava que essas próteses tinham que ser trocadas a cada 10, a cada 15 anos. E também poderia ter a saída de pequenos fragmentos de silicone dessa proteção dela. Inclusive viralizou, né? Virou aí um assunto muito relevante na questão, né, das redes sociais. Muitas mulheres buscando pelo explante. Correto. E aí mencionando também que estavam tendo ali complicações no organismo por conta dessa situação. O que são essas complicações que essas mulheres tiveram, doutor? Isso, né? Utilizando a prótese atualmente, então, pelo fato de ter muita tecnologia, alguma das doenças que a gente apresentava antigamente, né, algumas queixas, deixou de existir ou diminuiu muito, principalmente em relação ao vazamento, né? Até porque se a gente abrir uma prótese, a gente sabe que ela é um gel coesivo. Então, mudou totalmente sim, o material. Se a gente cortar e virar ela de ponta cabeça, ela não vai gotejar, ela vai ficar permanecendo ali. Para fazer um exemplo, né? A ideia é que o material, caso aconteça, que é bem difícil, mas se acontecer, ele é tipo um slime, né, Correto. doutor? Ele não escorre, ele fica gelatinoso. Isso, né? Então, quando eu preciso fazer a retirada, né, ou o explante, normalmente envolve 4 itens que a gente sempre tem que analisar. O primeiro, a prótese, né? O corpo rejeitou essa prótese ou o corpo está formando uma cápsula muito grossa. Vamos imaginar que a prótese é um corpo estranho. Então, o nosso organismo, ele meio que cria uma membrana em volta dela para isolar essa prótese do nosso tecido. Sim. Só que é uma membrana fininha. Acontece que alguns organismos apresentam uma inflamação um pouquinho maior e essa membrana começa a ficar mais espessa. Só que do mesmo jeito que ele fica espesso para fora, ele começa a ficar espesso para dentro. E quando ele fica espesso para dentro, ele vai como fosse apertando essa prótese, vai modificando o formato dela, né? E o paciente vai tendo diferença de forma da mama vai deformando e dor. Aí a gente tem indicação de retirar. Quando a paciente ainda quer colocar uma prótese, a gente só troca o plano ou ela faz a retirada. Outro caso é quando a prótese rompe, né? Tem muita tecnologia, porém ainda, né, pode acontecer um acidente, sim, né? Correto, né, de ter rompimento da prótese. Aí prótese rompida é igual a troca, né? Pode manter no mesmo local onde ela estava, só faz a troca do material, né? E também, né, existe alguns casos, né, como cada paciente tem que ser individualizado, existem pacientes que têm uma tendência a ter algumas doenças autoimunes, outras não. Então, essas que têm são casos muito restritos, né, não chega nem a 1% de todas as implantações de prótese, mas que ela começa a ter uma inflamação tão grande que ela começa a ter algumas queixas sistêmicas, né, que é a síndrome de Ásia, né, que é a síndrome da autoimunidade inflamatória devido a um corpo estranho ou adjacente. Então o paciente começa a ter um pouquinho de dor muscular, um pouquinho de fadiga, né, dor articular, artrite. Lembrando que isso daí é um diagnóstico de exclusão. Vai estar junto com o seu reumatologista, vai excluir todas as possibilidades dessas queixas também. E se for uma paciente que tem o histórico de ter um implante, a gente daí pode suspeitar dessa síndrome, né? E por fim, mais raro ainda, né, nos últimos anos estão fazendo alguns estudos relacionados à prótese e à histologia, né, ou estudo das células da camada dessa membrana.
e percebeu que, raros casos, existe a possibilidade de ter um tipo de linfoma um pouquinho mais raro, chamado linfoma de grandes células, né? No qual cria-se algum tipo de células oncológicas, não pelo fato da prótese, pelo fato dessa formação dessa cápsula, né? Então esses são os casos onde a gente tem o explante tirando a parte estética. Sim. Né? Nós temos aqui, gente, olha, um super de um silicone. Doutor, esse silicone é pesado? Esse sim, esse daí é um Quantos de 650 ml. 650 né? ml. Utilizado tanto na estética, mas principalmente na reparadora. Ah, sim. É uma pergunta que eu ia fazer aqui. Uma mulher que coloca 650 ml, ela tem que ter uma estrutura grande, senão também prejudica, né? Sim, sim. Toda essa parte de programação, de escolha do tipo, do formato, né, e do volume, tudo tem que levar em consideração. Não só a parte mamária, né? A gente tem que analisar, né, o perfil da mulher, né, o tipo de tórax, o tamanho do tórax, né, a expectativa da paciente, o grau de volume mamário, né? Porque às vezes, como você falou, né, é um volume grande numa mulher de estatura pequena, tórax pequeno, vai ficar desproporcional. Sim. Né? Assim como uma mulher que tem um volume de tórax maior, colocar uma prótese muito pequenininha, quase não vai surgir tanto efeito. Então é muito individualizado. Sim. Tá? E questão de formato, doutor, esse aqui é qual formato? Esse é um formato redondo. Redondinho. Isso, né? E quais são as opções? Além do redondo, tem a forma cônica, né? Onde a altura da base até o ponto mais alto dela é um formato de um cone. Né? A redonda, a gente tem, né, a angulação dela, né? Do mesmo lado, se a gente dividir ela de um lado para o outro, né? Tem o formato de gota, que é o formato, né, anatômico da mama feminina, né? E as partes que são achatadas, que são próteses que têm uma lateralidade maior para mulheres que precisam preencher um pouquinho mais os lados da mama. Tá? Então são as 4 formas de prótese que a gente tem. Muito curioso. Mas a mais procurada é essa? É a redonda. Para fazer a voltinha. Sem contar que cada tipo tem um perfil. Perfil redonda baixa, redonda média, redonda alta. Olha. Aí elas preferem a alta para ficar com o colo um pouco mais marcado. Sim. Não, é muito curioso, assim. Eu já tinha visto apenas, né, nas redes sociais, enfim, nos vídeos, as pessoas pegando a prótese, mas realmente ter ela em mãos dá uma outra visão, né, de como realmente é o produto e a expectativa de como seria isso, né? Que mulher não tem o desejo, gente, de ter. Você vê a textura, né? Quando você comprime um pouquinho ela é um pouquinho menos flexível com a mama natural. Então, por isso que as mulheres falam que fica a mama um pouquinho mais duras, por causa disso. Agora, uma questão que é um mito, vamos saber se é verdade ou não. A mulher que tem silicone, os seios ao toque ficam mais gelados? Podem ficar. Podem ficar? Se essa prótese ficar muito superficializada, pode sentir, sim, um pouquinho mais da temperatura. Diferente da Sim, pele. assim como, né, também já viu, principalmente na internet, pessoas que pegam uma lanterninha, colocam aqui, dá para ver aquela transparência, dá para ver, sim, aquela luminescência. Agora a gente está falando de prótese mamária. Existem outras opções de prótese de silicone para outras partes do corpo. Sim. Tem o glúteos, que também a gente já ouviu falar bastante. Ainda é bem procurado? Sim, em alguns casos sim. Ela tem que ter uma indicação muito precisa, né? Porque hoje, com o advento da lipoaspiração, do preparo, do estudo, né, em relação até a parte de gordura, muitas das vezes estão dando preferência de fazer um enxerto de gordura no glúteo. Porém, quando o paciente muito magro, paciente que não tem aonde fazer essa aspiração, a gente quer aumentar o volume, aí a gente usa uma prótese. Perfeito. Né? E é o mesmo tipo, mesma textura, né? Só o formato que é um pouquinho diferente. Tá. E além do glúteo, tem a panturrilha. Né? Já é os homens. Mais masculino, né? Panturrilha e também prótese mamária ou prótese torácica para homem. Então é a prótese mais retangular ou quadrangular que o público masculino coloca, né, pra dizer simular. Que ficou na academia. Correto. Gente, às vezes a gente também é enganado. Mas o que importa realmente, como a gente está mencionando aqui, é o bem-estar, né? Correto. A cirurgia plástica, ela existe, né, há muitos anos.
tem a questão, né, da reparação e da saúde, mas quando a gente fala da questão da estética, o objetivo mesmo também é qualidade de vida, porque está totalmente associado. Não tem como a gente falar que estética é superficial, porque não é. A estética, ela faz parte da rotina de todos. Todos os dias a gente acorda querendo se sentir melhor. Sim. E é importante a gente também falar sobre isso, porque algumas pessoas tem, como disse, né, não quer fazer a cirurgia, não quer aparecer porque não quer ser criticado, achando que está sendo fútil. E não, gente, cirurgia plástica está aqui para deixar a gente também feliz, acordar todos os dias querendo sempre estar melhor e dando o nosso melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é importante demais. E eu falo isso até para que as mulheres se sintam confortáveis também em pensarem dessa maneira e procurarem mais informações quando sentirem aí que chegou a sua hora. Doutor, agora a gente vai falar um pouquinho aqui, né, que é uma questão que, falando da cirurgia plástica, hoje existe uma tecnologia muito bacana, eu tenho acompanhado nas redes sociais, eu quero que o senhor me fale, o senhor também trabalha com ela, que é o Renuvium. Correto. Falei certo a palavra? Correto, isso mesmo, Renuvium. Conta o que é esse Renuvium, porque as mulheres estão ficando doidas. Isso, hoje em dia, né, a gente está usando cada vez mais tecnologias para fazer retrações ou para moldar o corpo ainda mais. Então, o advento das tecnologias como o Renuvium, o Argoplasma, né, o Vaser, eles usam uma tecnologia de plasma associado a um gás, no caso do Renuvium ao hélio, no qual a gente faz a retração de pele de dentro para fora. Tá? Então, uma paciente que tem um perfil de atividade física, né, que tem um IMC não muito alterado, que tem uma elasticidade da pele boa, porém ainda fica aquela pochetezinha, ainda fica uma gordura localizada, a gente indica fazer uma lipoaspiração, né, ou de média ou de alta definição, e após, né, porque o intuito da aspiração é tirar a gordura. Sim. Então, se tirou a gordura do intervalo entre o músculo e a pele, aquela área meio que vai ficar um pouquinho flácida. Então, para eu diminuir essa flacidez, eu utilizo essa tecnologia onde eu vou retrair essa pele em aproximação com o músculo. Então, o intervalo que era maior, com a tecnologia, fica menor. Eu vou fazer um exemplo, e aí o doutor me corrige, mas quando ele mencionou isso para mim, eu falei, nossa, dá a impressão de que é aqueles produtos que a gente vê que embala vácuo, as roupas de cama, que deixa tudo bem juntinho. Tira basicamente tudo... isso. A gente vai tirar esse intervalo entre duas alturas e vai fazer correto. Né? Só que em vez de sucção, a gente vai fazer retração. Né? E fica um resultado lindo demais. A sensação que dá é que realmente não é uma cirurgia plástica, que a pele da pessoa realmente nasceu daquela maneira. Sim, sim. Chega realmente a visão que a gente tem da perfeição. Fica muito bonito. Lembrando, né, que daí é por indicação. Lógico que, né, qualquer tipo de cirurgia tem a indicação, tem o perfil do paciente, né? Não é para todos os pacientes, até porque em primeiro lugar sempre tem a segurança para depois ter essa parte de estética. Então, quando está indicado, é onde você vê, né, esses resultados perfeitos. Sim. Porém, tem que saber essa diferença quando indicar as tecnologias. E agora, falando um pouquinho da questão dos mitos, tenho também visto alguns cirurgiões viralizando nas redes sociais fazendo cirurgia plástica em pacientes, em mulheres com IMC alto. Qual é a opinião e como o senhor explica esse procedimento? Não para dizer se está certo ou se está errado, mas qual é a sua visão? Isso, né? Com a gente lá, a gente tem alguns protocolos de segurança do paciente. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica, a gente entende-se que é uma cirurgia eletiva, então eu consigo fazer todo um preparo para esse paciente, para que a cirurgia seja o menos complicado possível, né? A menor chance de dar algum tipo de intercorrência e ter um pós-operatório mais tranquilo. Entre elas é o percentil de gordura, né? É o IMC. Então, quando eu faço a indicação, eu tenho meu intervalo ali, que pode variar do 27 até o 31, que já é considerado o sobrepeso ali, né? Para que a gente consiga ter um resultado melhor. Em que sentido? Toda vez que a gente tem um percentil de gordura um pouquinho maior, entende-se que eu tenho que fazer uma extração de gordura, uma extração de pele maior,
ou seja, eu tenho que ser mais agressivo para mim tentar chegar no objetivo da expectativa da paciente. Sim. Então, quanto mais agressivo eu for, pior vai ser a minha cicatrização. Então, se essa paciente, né, ela está com IMC 34, 35 e eu consigo fazer que ela perca 2, 3, 4 quilos, isso vai ajudar muito ela no pós-operatório. Então, eu particularmente não tenho indicado, né, cirurgias nos pacientes com IMC muito alto, tá? Até porque eu sei que vai conseguir operar, vai ter todo o seu pós-operatório, porém, creio eu que o resultado não vai ficar tão esperado quanto a expectativa da paciente, né? Lembrando que a plástica tem o intuito de moldar, né? Ela não tem o intuito de emagrecer. Como já disse anteriormente, cirurgiões que fazem cirurgia para emagrecer são cirurgiões bariátricos, que fazem a desabsorção. Então, eles agem diretamente na parte estomacal e intestinal. Nossa parte é só mesmo moldar, esculpir, dar contorno e tirar o excedente de flacidez. Esse é o meu lema. Bom, gente, vale a pena pensar com carinho, fazer, né, todo um preparo e realmente fazer o procedimento cirúrgico que vai entregar aquilo que a gente sonha. Como o doutor falou, alinhamento de expectativa é muito importante. E isso acontece, né, com todas as consultas que o doutor faz para realmente clarear todas as ideias. Eu falei pro doutor, a gente vai bater um papo, eu vou ser sua paciente ali por 1 hora. Vou fazer pergunta mesmo, as quais a gente realmente gostaria, né, de ter um médico sempre muito próximo para perguntar. Porque quando a gente fala de estética, de cirurgia plástica, a gente está falando ali de, claro, uma imensidão de opções, mas a gente está falando principalmente de um sonho, muitas vezes de uma vida. Correto. Não é? Sim. A gente quer falar um pouquinho agora, doutor, sobre a questão da cirurgia que é do avental, que é para retirar mesmo aquele excesso de barriguinha e a cicatriz que fica, que é uma cicatriz que não tem como fugir dela. Sim, né? Então, qual que é a indicação dessa cirurgia? Como você propriamente disse, quando tem excesso de pele, no qual já está sobrando. Então, a gente fala, né, o abdômen avental, que é o quase um pouquinho mais avançado, mas toda vez que a gente percebe que só a lipoaspiração a pele vai ceder em vez de retrair, eu preciso tirar excedente de pele. Então, é onde está indicado a lipoabdominoplastia, né? Da lipoabdominoplastia ou a mini abdominoplastia, a gente vai fazer uma incisão, normalmente, né, a abdominoplastia clássica, tá? Na região suprapúbica ou ali onde já foi feita uma cicatriz de uma cesariana, né? E a gente se estende basicamente até região do osso, da pelve até contralateral. Mas, de vista técnica, é onde a gente percebe que está a dobra. Até onde está terminando da pele se dobrar sobre a pele. Então, a partir daí, lá da linha do umbigo até a linha da cesárea, a gente comunica de um lado, comunica de outro e tira esse fuso de pele para retirar todo esse excedente, né? Lembrando que toda vez que a gente faz uma abdominoplastia também, normalmente a gente faz associação com o reforço da musculatura do abdômen, né, o reto abdominal, né, para eliminar aquela famosa diástase. Não sei se a gente falar esse termo, né, que é o afastamento dos músculos, principalmente pós-gestação. Literalmente amarra, né? Amarra, correto. Os músculos. Isso. Doutor, a mulher que passou pela abdominoplastia, amarrou os músculos e teve uma gestação, tem alguma complicação? Não Ela digo... perde a cirurgia? Pode até perder, né? Por quê? Porque engravidou, né? Então a criança vai crescer. Expande. Isso. Sim. Então, assim, ela não pode ser que não tenha uma expansão frontal, igual um abdômen típico de uma mulher gestacional. Ele pode expandir um pouquinho para o lado, ou às vezes começar a empurrar todos os seus órgãos para cima e para baixo, onde tem aquelas queixas um pouquinho de náuseas um pouco mais avançadas, vontade de urinar com maior frequência. Refluxo, e dependendo do tamanho do feto, se for paciente até que é diabética, ele pode estirar essa musculatura e às vezes romper um desses pontos que a gente fez esse reforço, né? E aí estica um pouquinho a pele e no retorno, depois da gestação, pode sim formar uma flacidez. Então, às vezes
perde assim o resultado Então, da até para a cirurgia tem que pensar bem que momento de vida a mulher se encontra, né, doutor? Sim, e é uma das perguntas que eu faço. Qual está sendo... Eu pergunto a idade, o planejamento familiar Sim. e a possibilidade de gestação no próximo 6 meses ou 1 ano. Caso tenha algum desses interesses, eu falo que ainda pensar com carinho, ver se está sendo a hora certa para fazer essa cirurgia ou prefere fazer a formação da família completa para depois fazer esse tipo de procedimento. Sim. E outro ponto também que é muito curioso, né, que a gente vê falar também nas redes sociais, a mulher ela passa pela abdominoplastia muitas vezes porque também teve ali, né, questão de perder peso e aí faz ela como um fechamento, né, daquele Sim. ciclo de um novo corpo. Mas se a mulher voltar a ganhar peso, a gordura passa aí para a região das costas, né, doutor? Sim. Um volume, né, Uhum. de gordura. Se uma paciente já fez uma abdominoplastia, né, e manteve seus hábitos, né, chegou a ter um ganho de peso também, né, a região anterior vai se formar, mas não vai formar aquele abdômen prévio, como fosse um avental, e ele começa a ter um pouquinho mais de lateralidade, região de flancos, região de costas, né, e lembrando que no meu caso particular, né, eu não acho interessante fazer uma segunda abdominoplastia, por conta já que na primeira cirurgia a gente já fez a retirada ou fez o corte de uma grande concentração de vaso sanguíneo. Se a gente tentar fazer uma outra cirurgia e fazer mais retirada de vaso, pode ter o risco de ter perda de vascularização de tecido, ou seja, necrose da região, abertura de pontos, né, e ter complicações. Então, pós uma abdominoplastia, eu só indico fazer uma lipoaspiração, tá? Então, uma coisa bem relevante também. Relevante porque precisa ser tudo pensado ali Correto. com carinho. Afinal de contas, o doutor Adamo, ele tem ali como critério a satisfação pessoal e para que tenha satisfação, o paciente tem que estar ciente de tudo, né, Correto, doutor? correto. Essa visão 360 numa consulta acontece com todas as pacientes. Sim, né? O primeiro contato, né? Esse interesse, saber da expectativa, saber das limitações, saber da realidade, né? Falar todos os prós, falar todos os contras, né? Queira ou não queira, todo ato cirúrgico, né, é uma cirurgia, então requer toda a parte de internação, anestesia, Sim. né? Existem complicações inerentes que pode acontecer em qualquer tipo de cirurgia e não está isento na plástica também, né? Existe também todo um pós-operatório que eu acho que é a parte mais importante, né, desse ciclo, porque 50% do resultado final da cirurgia é o pós-operatório. Exato. Né? E também, né, a mudança de hábitos, né? Quando a pessoa operou, mas não mudou os hábitos antigos, o corpo vai ficar como era antigamente, né? Então tem todo esse ciclo, tem que ter todo esse entendimento desse paciente para que ela tenha assim, essa convicção que quer operar e saber todos o passo a passo até chegar no resultado que ela quer. Sim. Agora falando até uma questão aí da idade das mulheres. A gente tem visto que meninas cada vez mais novas estão buscando, né, a cirurgia estética e ao mesmo tempo também as mulheres, como todas estão aí ficando mais velhas, né, estamos ficando muito bem mais velhas, as mulheres estão buscando aí cirurgia plástica aos 60, 70 anos e a qualidade de vida delas também mudou, né, doutor? Correto, né? Com o aumento da expectativa, né, da idade do ser humano, também houve essa procura maior do autocuidado. Então, cada vez mais pacientes entre os 50, 60, 70 anos estão nos procurando para fazer algum tipo de cirurgia, principalmente nesses casos a parte abdominal e principalmente a facial. Sim. Né? Então, a ritidoplastia, a blefaroplastia, a elevação do supercílio, né? A harmonização tem cada vez sendo mais utilizado por esse público, né? Porque se achar bonito também, né? Claro. Com certeza. Agora vamos falar de um por um aí com calma. Doutor, blefaroplastia tem ficado muito comentado, afinal de contas é a cirurgia aí que as mulheres falam, né, para ganhar um olhar novo, rejuvenescer o olhar. E muitas das pessoas orientais, ocidentais, as mulheres que nunca tiveram passar a ter um côncavo. Correto. Não correto, né? Quando chega uma queixa de olho, a gente sempre tem que explicar que a gente tem que analisar o olhar, Sim. não um certo setor do olho.
né? Nesse caso falando propriamente dito da pálpebra. Por quê? Às vezes o olhar da pessoa ele está carregado, ou às vezes está pesado, né? Ou às vezes ele está com um olhar, vamos dizer assim, com a pele sobressalente, principalmente na região inferior. Então vamos explicar cada um. Quando eu falo do olhar, eu estou analisando a pálpebra e o supercílio. São as principais causas que dá a sensação do olhar cansado, né, que é a principal queixa. Assim, doutor, me parece que eu estou cansado. Acordei e não estou cansado, mas todo mundo olha e pergunta por que você está cansada, ou se você acabou de fazer algum tipo de esforço, alguma coisa, por conta da fraqueza da musculatura da face e também por conta da flacidez da pele da pálpebra. Então a blefaroplastia, ela é a cirurgia que a gente vai fazer a retirada do excedente da pele, juntamente com pequenas bolsas de gordura que dá aquela impressão de abaulado, principalmente na região interna aqui do olho, né, para melhorar, para deixar o olhar um pouco mais jovial. E suave, né? Sim, né? Vendo isso, analisando, aí a gente consegue fazer, né, alguns detalhes a mais. Como você propriamente disse, vincar um pouquinho, principalmente no público oriental, onde a anatomia faz que a dobra do olho é um pouquinho mais perto do cílio, então no fato de abrir o olho não parece que abre tanto. Então quando a gente mexe nesse vinco e eu consigo fazer que o olho abra um pouquinho mais, a gente considera isso abertura ocular ou uma cirurgia de ocidentalização do público asiático, né? E também, né, quando a gente faz a cirurgia e percebe ainda que principalmente a sensação do cansaço está na lateral do supercílio. Parece que o que está caindo é aqui. Fica triste, né? Sim, então a gente consegue ter procedimentos, né, de elevação da cauda da sobrancelha, aonde eu consigo fazer que ela fique um pouquinho mais aberta, deixando o olho mais aberto, mais jovial, né, mais chamativo, sendo ela tanto por fio de sustentação ou por cirurgia, né, a famosa cirurgia de Castanhares, tá? Então, o olhar tem que ver como um todo, não é só um pedacinho do órgão. E a parte inferior? Essa eu fiquei mais curiosa. Tá. A inferior, ela pode estar, a queixa da paciente pode ser flacidez, até porque, né, por conta da gravidade, está contra a gravidade, então ele pode ficar um pouquinho flácido, né? Aumento do vinco ou do afundamento aqui onde eu consigo palpar o contorno do osso. Por quê? Porque antigamente a minha bochecha era um pouquinho mais elevada. Com o passar do tempo, perdendo elasticidade, ele vai cedendo, então fica o osso um pouquinho mais vincado. Ou quando tem aquelas bolsas de gordura que temos na pálpebra superior, também existe na pálpebra inferior, então ela fica cada vez mais visível. Então a cirurgia engloba essas três queixas. Então quando a queixa é basicamente pele, a gente faz uma incisão embaixo aqui da linha dos cílios, tira esse excedente de pele, né? Se tiver uma bolsinha de gordura a gente faz também, descola toda essa pele e tenta trazer o máximo possível para ficar um pouquinho mais homogêneo. E como é a cicatriz? Quase imperceptível. Quase imperceptível, né? Dizer que existe cirurgia sem corte é um mito, né? Cirurgia plástica, e também dizer que após o corte não vai haver cicatriz também é um mito. Vai sempre estar a cicatriz ali. O que pode ficar visivelmente ou quase imperceptível, mas sempre vai existir a cicatriz, tá? Vou contar uma curiosidade aqui. Quem me conhece vai saber. Eu tenho um ponto aqui, ó, não parece. Foi muito bem feito. Tenho aqui, de uma queda, de bater na guia. As pessoas acham que é de piercing, não foi de piercing. Você tinha piercing? Não tinha. Mas aqui, doutor, existe alguma cirurgia que tira essa cicatriz? É possível? Sim, existe. Eu tô maquiada, talvez não deixe pra ver tão bem. Sim, eu consigo ver um pouquinho mais que ele tá um pouquinho mais retraído, né? Existem procedimentos, né, não basicamente só o ato cirúrgico, né, onde eu estimulo o tecido ali, subincisões, preenchimentos, estímulo de produção de colágeno e também a cirurgia. Cirurgia é trocar uma cicatriz por outra cicatriz. O que vai diferenciar é a qualidade da cicatriz.
né? Eu perguntei isso porque, apesar da minha não ser de piercing, existe muitas pessoas que ficam realmente com uma cicatriz, uma mancha por conta de piercing, de ter tirado, talvez, né, de forma inadequada. Não só no supercílio, mas também outras questões que acaba ficando. E rosto é muito delicado, Sim, né, doutor? sim. Tá muito exposto. A gente tem, né, nós mulheres principalmente, temos sempre aquelas questões de tentar deixar tudo mais perfeito. Quando tem algo que incomoda, por mais que ninguém veja, se incomode, a gente sabe que tá ali. Sim, com certeza. Então, por isso que a gente fala, né? Quando a gente conversa sobre cirurgia plástica com o paciente, a gente fala que é um ato cirúrgico, com cortes, consequentemente cicatriz. Lógico que a gente tenta esconder essas cicatrizes nos vincos, né? Nas sombras, na região mais escondidas do corpo, mas a cicatriz sempre vai estar ali. E também enfatizo bastante que cada pessoa tem a sua cicatrização. Exato. Tem gente que tem cicatriz super boa, tem gente que tem cicatriz moderada, tem gente que evolui com cicatriz hipertrófica e tem gente que tem queloide, né? Então, assim, a gente não consegue planejar isso. A gente sempre tem que relatar, orientar, né? Saber que o paciente entendeu isso, porque é uma consequência. Porque cicatriz é uma coisa biológica, é uma coisa natural, né? Não é uma doença. O que pode acontecer é você cicatrizar muito ou cicatrizar pouco. Tá? Então, essa aqui é... Casos de queloide, dá para reverter? Sim. Profilaxia, a gente sabe que um paciente que já tem a tendência a queloide, a gente tem algumas técnicas para tentar ir acompanhando, né, fazendo toda essa manutenção para que não vire um queloide. E cirurgias que já estão com queloides ou que já vieram depois, às vezes não é nem cirúrgica, a maioria das vezes é trauma, foi fazer perfuração de orelha, evoluiu, né? Foi alguma outra cirurgia não estética que também que aconteceu. Então a gente tem tratamentos, não só cirúrgicos, também tem de infiltrações, a lasers, né? Para tentar minimizar, né? Lembrar que o queloide ele aumenta e fica aquém da linha de corte. Então a gente tem que ver a queixa desse paciente. Por quê? Se eu tirar o queloide cirurgicamente, eu causei um trauma de novo nele. Então o risco de esse queloide voltar é grande. Ou às vezes até aumentar do que já era. Maior. Igual a história do calo, né? Quanto mais Correto. tira o calo, ele volta maior. Isso. Então o paciente fica ciente quando a gente chega nesses extremos, mas antes disso a gente tenta fazer outras técnicas para minimizar pelo menos as queixas de dor e de retração que o queloide pode causar. Tá. O que é otoplastia? Otoplastia é a cirurgia de correção da orelha, né? Normalmente relacionada quando a gente tem um ângulo da concha muito aumentado, vulgo abano. O abano. Isso, né? Então a gente faz a otoplastia com o intuito de aproximar toda a parte da hélice, anti-hélice dessa orelha mais próximo do crânio. Essa é a otoplastia. E como é o pós-cirúrgico dessa cirurgia? É uma cirurgia tranquila. Tranquilo? Isso, né? Lógico, todo ato cirúrgico evolui com um pouquinho de dor. Pergunto por conta que muitas vezes as crianças, né, já estão fazendo essa cirurgia. Até pela questão do bullying, que Correto. os pais hoje em dia estão muito mais preocupados, né? Hoje em dia a gente fala muito mais abertamente sobre isso, mas na nossa época não tinha essa questão, Sim, não. Tinha correto. que conviver e ainda era aquela questão, né? Parece que a criança tinha a orelha avantajada, a mãe ainda fazia aí com o cabelo. Sim. Coitado. A otoplastia, né, tem esse público, né, que primeiro vem a preocupação da mãe. Então, nasce, dá 6 meses, dá 1 ano, essa mãe já traz esse paciente pra gente, né? Só que daí, assim, ele é um tempo ainda que a maturação da orelha, das cartilagens da orelha ainda estão em formação, né? Então, eu sempre falo assim, a indicação de uma otoplastia é sempre quando o paciente entende que vai ser operado. Então, é por volta ali dos seus 6 anos, 7 anos, aonde ele sabe que vai fazer um cortezinho, o famoso vai ter, né, uma machucadinha atrás da orelha, vai usar aquela faixinha durante um tempo. Então, os pacientes, como eu falei, o pós-operatório é super importante. Não adianta a gente fazer toda a técnica certinha, dar os pontinhos delicado, aí a criança vem, puxa a orelha. Aí, rebenta, rasga todos os pontos, perde a cirurgia. Então, a gente começa com um público novo, sim, né, por volta de 6 anos, 7 anos, né, onde ele já entende que vai fazer um
né, vai ter um famoso dodói atrás da orelha, mas que ele vai respeitar. Antes disso, a orelha está em formação, né? E após disso, não tem limite de idade. Já operei paciente até com 40 anos já, que depois de muito tempo quis melhorar. Né, tem algumas teorias. O Jô Soares brincava muito, eu não sei se você já viu esse quadro, porque viralizou também um tempo nas redes sociais, que as pessoas, elas crescem em volta da orelha, os bebês, né? Que a orelha é bem grande, depois fica pequenininha. E também, depois, quanto mais velho vai ficando, maior a orelha cresce. Correto. É um órgão que cresce mesmo com o tempo? Sim. Na verdade, sim. O que não deixa de crescer na gente são as cartilagens. Então, como a orelha não calcifica, a cartilagem da orelha cada vez vai aumentando. Então, por isso que às vezes é percebível que pacientes idosos têm a orelha um pouquinho maiores comparado com fotos quando era antigamente. Assim como nariz. Olha. Então, o nariz, a cartilagem, né, a parte anterior, também pode ficar um pouquinho mais avantajado com o passar da idade. E aí tem que também fazer a cirurgia. Sim. Doutor, falando ainda em questão das orelhas e até falando mais um pouco sobre a questão das mulheres, muitas mulheres, por usar muitos brincos grandes, acontece de ter a orelha rasgada, não uma vez, mas várias vezes. Sim. Doutor, o que é feito? É a cirurgia plástica, faz uma reconstrução e não pode mais usar brinco? Não, pode usar sim. Né? É para usar, né? Pode usar sim, não tem problema, né? A rasgadura, né, do lóbulo da orelha, né, aí quando a gente vai reconstruir, é um procedimento chamado de lobuloplastia, né? Nada mais é do que o alargamento, né, de um orifício, ou até mesmo quando vai pesando tanto que ele se parte. Aí rasga e fica a orelha dividida ao meio, bipartida, ou às vezes tripartida, quadripartida. Já peguei a orelha que estava dividida aí 5 vezes. Nossa. Porque rasgou de um, colocou para cima, rasgou do outro, foi subindo. Usava aqueles brincos pesados, então ficou vários pequenos rasgos na orelha. Tem tendência de pessoas a terem mais do que outras? Em relação à rasgadura, não. A pele não é diferente. Não. É mais pela qualidade da cicatrização, né? Porque você faz um orifício, aí colocam, né, um anteparo pesado. Né? Logicamente, a vida inteira puxando para baixo, a tendência é ele ceder. Sim. Né? Se eu tenho uma boa rejuvenescimento de pele, de renovação de células ali, vai ficar só pesado e vai ficar sempre aquele mesmo buraquinho. Mas tem gente que não tem tanto, então começa a alargar e rompe. Né? E a cirurgia envolve o quê? Quando a gente tenta fazer a costura pele com pele, não gruda. Então eu posso costurar meu dedo aqui, ficar um mês aqui, tirar os pontos, vai se abrir. Porque pele íntegra não cola. Então, quando tem a rasgadura, a parte de dentro fica com pele também. Por isso que ele não cola sozinho. Então, basicamente, a gente tira esse filete de pele interna, e faz a reparação. Os tecidos se unirem. Correto. Tô aprendendo, né? gente. Aí você falou, então não pode usar brinco? Pode usar. Eu só não sugiro fazer o mesmo orifício aonde já tem uma área de fraqueza. Então, joga meio centímetro ali pro lado ali, que daí, né? E eu sempre oriento, né? A partir daí, evitar brinco muito pesado. Sim. Né? E essa cirurgia, ela é feita... Qual é o procedimento para fazer ela? Ela é um procedimento chamado lobuloplastia. Não, mas ela é na clínica mesmo ou precisa ir para o centro cirúrgico? Não. Dependendo, né, do perfil desse paciente, do histórico, né, da saúde dele, dá para ser feito com anestesia local, feito em ambiente de consultório médico, de ambulatório. Perfeito. Até porque, né, são muitas. Eu tenho várias amigas que passam por isso, já passaram por isso. Tenho amigas que costurou e perdeu e tá lá de novo. E é uma novela sem fim. Mas tem solução. Então é importante saber que tem solução. O Doutor Adamo está aqui para poder ajudar as mulheres a ficarem lindas com seus brincos. Com certeza. A minha não aconteceu isso, mas eu morro de medo. Eu fico bem. Até porque, assim, eu trabalho, né, na questão do rádio aqui muito com fone. E muitas vezes na hora de tirar o fone, a gente sente que puxou o brinco e fala, ai meu Deus. Sim. Então a gente fica bem preocupada. Profissionais daqui dentro, que trabalham no rádio, que trabalham em podcast, vão entender o que eu tô falando. Doutor, agora eu quero falar um pouquinho sobre os locais que o senhor atende. Sim. Nessa parte de reparação, de reconstrução, eu faço o atendimento, né? Eu componho, né, a linha do Hospital Regional de Taubaté,
tá? Então lá faz toda essa parte de reparação da reconstrução mamária, pós-câncer principalmente, né? E atendimento em cirurgia geral, em cirurgia plástica, tanto na reconstrução quanto na estética. Eu faço atendimento em Pindamonhangaba, tá? Em Campos do Jordão, na clínica Nair Medical, em Taubaté, na clínica Plastic for You, e em Mogi das Cruzes, na clínica Concept. Então, a agenda do Dr. Adamo tem que ser feita com antecedência, a sua consulta, tá? Mulheres, por favor, se organizem. E outro ponto que a gente comentou bastante aqui, eu quero reforçar, é que passar por um procedimento cirúrgico é um relacionamento com o médico, né, doutor? Correto. Então, a paciente, ela tem que estar disposta a passar por todo esse pré-cirúrgico, ter a disposição de ir com calma para as consultas, para poder conversar, tirar todas essas dúvidas. E o quanto realmente você tem toda essa calma e essa destreza para explicar tudo para as mulheres e passar segurança. Isso é o mais importante, né, doutor? Eu fiquei bem feliz de ver o quanto eu pude tirar todas as minhas dúvidas. Quando o senhor me explicou, ele trouxe alguns termos técnicos. Eu, o que é isso, doutor? O que é isso? Eu falei, agora eu sou sua paciente. E foi uma delícia do nosso bate-papo. Eu fiquei muito feliz. E eu me senti realmente como uma paciente. Eu agradeço. Mas é assim, né? A rotina nossa é essa, né? Então, a nossa consulta é uma consulta um pouquinho mais alargada por conta disso, né? A gente tem que alinhar toda a expectativa, porque às vezes o mesmo termo que a gente usa, você imagina de uma forma e eu de outra forma, né? Mais técnico, você muito mais nessa parte emocional, emotiva, expectativa. Então, eu tento alinhar, né? Encontrar a forma mais correta, a forma mais dentro da padronização ou dentro da forma técnica de fazer uma cirurgia que eu aproxime muito da sua expectativa. E tem que ser falando direitinho, né? Não adianta querer indicar uma coisa que aquela paciente não vai conseguir ter como resultado. Às vezes o paciente vem comigo com uma foto, doutor, quero ficar igual a essa paciente ou igual a essa modelo. Você fala assim, não, essa paciente é ela, você é você. Sim. A gente pode chegar próximo, mas ficar idêntico, às vezes a gente não consegue, porque cada corpo é diferente. Exato. Né? E tem que ir explicando, conversando, né? Sentir a confiança do paciente, entender, né, que a cirurgia plástica são sequências de técnicas utilizadas, né? Então, a gente tem limitações, né? São procedimentos, são atos cirúrgicos, então assim como qualquer outra cirurgia, tem que ter toda essa responsabilidade, tem que ter todo esse preparo, todo esse pré-operatório, porque às vezes o paciente vai lá para mim, tem toda a indicação de cirurgia, mas é uma paciente que é diabética descompensada, a pressão está sempre alta, né? É uma paciente que já teve um infarto, não faz acompanhamento. Então são pacientes, né, que a gente não vê só a parte externa, eu tenho que ver ela como um todo para ver qual que é a melhor indicação, ou às vezes falar que não tem indicação porque os benefícios não ganham dos riscos. Exato. Né? E vocês, mulheres, têm que estar preparadas para poder ouvir isso. Sim. Talvez não seja a sua hora de entrar no centro cirúrgico, não seja a sua hora ainda de fazer, né, a sua tão sonhada cirurgia plástica, mas que com o Dr. Adamo vai ser possível passar pelo processo e chegar à hora certa, com né, certeza, doutor? Né? Doutor Adamo, quero que o senhor reforce o convite para que as nossas seguidoras possam chegar a você através das redes sociais. Isso, né? Para me encontrar, a gente está no Instagram, né? No dr.adamoyoshiki, né? Aí lá tem o nosso link, junto com todos os nossos locais de atendimento, né? Junto com o nosso WhatsApp, para que eu possa atender da melhor forma possível todas vocês. Perfeito. Muito obrigado, doutor Adamo. Eu recebi um presente, eu vou mostrar aqui no vídeo. Claro que eu já vi porque eu sou curiosa, né, gente? Mas olha que lindo, tudo personalizado. Aqui a gente tem um presente, o doutor Adamo vai me explicar. Esse carinho é feito para todas as pacientes, né, doutor? Isso, né? Na verdade, sim, nossos pacientes, a gente sempre faz uma entrega de um kit, que ele é personalizado a depender do tipo de cirurgia que essa paciente está sendo submetida. Então, se é uma coisa um pouco mais corporal, relacionada com a parte de exposição, parte de praia, a gente faz um kit em praia, né? Uma coisa um pouco mais facial, a gente faz uma coisa um pouco mais na parte do rosto. Então, depende muito. Então,
Então, para você aí, futura paciente do Dr. Adamo, saiba que se você se comportar muito bem, você vai ter um presente lindo que toda a equipe do Dr. Adamo prepara com muito carinho, lembrando que é personalizado de acordo com o seu pós-cirúrgico. Então, não vai ser um igual ao outro, tá? Dr. Adamo, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, obrigado por trazer informação de qualidade aqui para as nossas seguidoras. E sucesso aí, porque realmente as mulheres estão todas aí muito curiosas e eu tenho certeza que vai ter muitas dúvidas depois dessa nossa conversa, porque deu para esclarecer bastante e deixar um tanto quanto mais próximo ali do que realmente é cada cirurgia e cada momento que a cirurgia plástica está passando, que é excelente. Vou devolver o seu silicone. Obrigado. Muito bom. Tá. Bom, para você que está nos acompanhando, obrigada por estar aqui. Tem muito mais, continua aqui no nosso canal, já sabe, segue, ativa o sininho, curte, compartilha, pode deixar seu comentário, manda esse vídeo para uma amiga que você sabe aí que vai ficar muito feliz e que vai fazer a diferença para ela ter essas informações, tá bom? E claro, corre no nosso site para você conferir a nossa revista digital do TPM Saúde Estética da Mulher, www.tpmnoar.com.br. Tchauzinho, gente, até a próxima!